Olá, alunos de psicologia, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é a inserção das organizações, gerenciamento de impressão e seleção de pessoal. A gente também vai falar um pouco sobre beleza física no trabalho e material bancário. A ideia da aula é falar sobre as principais transformações no mundo do trabalho e as suas consequências nas pessoas, nos humanos das organizações. Nessa aula, a gente tem 4 objetivos. O primeiro é entender que transformações foram essas que aconteceram no mundo do trabalho, refletir um pouco sobre como é que essas transformações relacionadas à forma com que se trabalhava e se trabalha na atualidade refletiram dentro dos seres humanos e falar um pouco sobre 2 temas que têm a ver justamente com essas consequências, que são a análise e gerenciamento de impressão, né, para a seleção de pessoal, sobretudo, e discutir o papel da beleza física no trabalho material. Então, estes 2 assuntos, eles acabam permeando essas transformações que aconteceram no mundo do trabalho. Então, sobre as transformações recentes no mundo do trabalho, não tão recentes assim, né? Quando a gente faz uma perspectiva histórica sobre a origem das organizações da atualidade, as indústrias, lá no início dos anos 20, a gente remonta a TGA, né, Ford, Taylor, Fayol, o início de como as pessoas eram pensadas, eram trabalhadas como um recurso dentro dessa organização e a utilização destes seres humanos, destes corpos, destes seres humanos para o trabalho, quando a gente traz para a era atual, a gente vê que várias mudanças foram acontecendo ao longo deste percurso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do processo de globalização, tem um livro que eu gosto bastante, depois vou deixar aqui para vocês, que chama As 10 Mentiras sobre a Globalização. E ele vai falar um pouco, né, sobre a globalização não ser este processo natural que aconteceu em função de tecnologia, mas o oposto, né? A tecnologia foi sendo desenvolvida para um fim específico. Mas isso não é o mote da aula. Mas é entender como as tecnologias e a globalização que aconteceram de uma certa forma simultaneamente, né? O acesso às redes, a informação circulando no mundo, mudou a forma com que o trabalho também é pensado. Bom, mudou tanto e acelerou tanto, por exemplo, no período da pandemia, que hoje uma pessoa pode trabalhar, dependendo da sua área de atuação, de qualquer lugar do mundo para qualquer empresa do mundo. Dentre essas transformações, uma das questões que mais envolvem as relações de trabalho é quando a gente pensa nas mudanças relacionadas à forma com que a carreira e o trabalho são organizados na atualidade. Se lá nos anos 40 até os anos 70, 80 mais ou menos, o trabalho e a carreira das pessoas era atrelada a quase uma única organização. Uma pessoa entrava dentro de uma organização para trabalhar e ela fazia carreira dentro daquela organização quase que para o resto da sua vida. Ela entrava como estagiário e ela ia subindo lentamente, né, cargos dentro daquela organização. Dificilmente as pessoas tinham mais do que 2, 3 registros de trabalho na sua carteira de trabalho. Então, era uma forma de se pensar muito atrelada à estrutura social que era montada naquele período, né? A gente está falando de períodos relacionados ao welfare state, a gente está falando de períodos relacionados a estruturas de classe média mais organizadas, digamos assim, principalmente para a Europa e Estados Unidos, né? E também Brasil. Então, isso faz com que o trabalho tenha um olhar diferente sobre aquele indivíduo. Como era o trabalho naquele período? O teu trabalho era sai de casa, vai lá, bate o ponto e você tem aquelas 8 horas de trabalho, bate o ponto, volta e você está em casa. Você está falando de um trabalho onde as pessoas não têm acesso a você pelo celular, elas não têm acesso a você quase telefone de casa nenhum. Então, o teu trabalho acontece no trabalho. Quando você está lá, você trabalha. Quando você está em casa, você está em casa. E você não tem acesso ao teu trabalho de fato. Alguns
Alguns cargos muito específicos poderiam ter, mas no geral era assim. O que acontece ao longo dos anos, né? E a gente começa lá os anos 90, anos 2000 e a partir daí globalização e tecnologia digital, né? Dois fenômenos que vão acontecendo simultaneamente. O trabalho ele vai invadindo a vida. Então, a partir desse momento, muitas coisas acabam acontecendo e sendo diferentes no mundo do trabalho, né? Uma delas é essa flexibilização que a gente chama do trabalho. O que é a flexibilização do trabalho? O trabalho ele vai começando a permear a vida, a entrar na vida das pessoas. Ele não tem mais o momento em que acontece, né? O trabalho não é mais lá dentro da organização onde você bate o ponto. Embora ainda tenha alguns trabalhos na atualidade que consigam fazer essa diferença, digamos assim, né? Mas é bem raro. O trabalho ele vai para dentro da vida das pessoas, ele está no celular das pessoas, ele está no computador das pessoas, não tem mais limite entre o tempo de trabalho e o tempo de vida, né? Ele pode sempre ser absorvido, o tempo de vida sempre pode ser absorvido pelo tempo de trabalho. Isso acontece concomitante a outras questões que são preocupantes, né? Entre elas, a precarização e os novos vínculos de trabalho. Então, isso tudo começa a acontecer simultaneamente. Quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente está falando da flexibilização das leis trabalhistas, por exemplo, que elas foram acontecendo aos poucos no mundo todo e elas aconteceram no Brasil alguns anos atrás. Então, tudo isso faz com que as formas e as relações de trabalho se tornem completamente diferentes na atualidade. Há quase uma indissociação entre tempo de vida, tempo de trabalho, entre a pessoa, o ser humano e a pessoa profissional. E as pessoas não fazem mais essa dissociação. É só a gente prestar atenção, por exemplo, nas redes sociais das pessoas, né? Há uma preocupação muito grande em manter um determinado perfil que é atrativo para o trabalho ou que foca no trabalho. Até porque quando o perfil não é propositalmente atrativo para o trabalho, ele pode ser usado inclusive para prejudicar o trabalhador. Não obstante essas três questões, que são grandes questões, né? A gente está falando aqui rapidamente sobre elas, mas nos artigos que eu coloquei, que vocês leram, são grandes dilemas, que é flexibilização, precarização e a própria globalização e tecnologia digital. A gente tem um outro componente que a gente vai tratar mais na próxima aula, de uma forma mais específica, mas que eu vou falar dele hoje, porque todos estes 4 elementos falam das transformações no mundo do trabalho para poder explicar o que a gente vai tratar na aula de hoje, que é trabalho material e imaterial, e depois o quanto afeta a vida e o corpo das pessoas, isso tudo. São as novas formas de controle. O que são essas novas formas de controle? As novas formas de controle, elas dizem, e aí eu coloquei inclusive um videozinho do Bauman para vocês assistirem, né? Para vocês lembrarem disso. As novas formas de controle dizem dessa nova atuação do controle sobre a vida das pessoas. Mas eu não sou controlado, você vai dizer, você é, né? Porque se você falou qualquer coisa agora perto do teu celular, provavelmente você vai receber uma notificação de compra relacionada a isso que você está falando. Se você falar de uma viagem que você quer fazer, se você falar de um produto que você precisa. As novas formas de controle, elas estão muito mais potentes. E uma coisa interessante, as pessoas querem ser controladas. Em que sentido as pessoas querem ser controladas? Porque o controle está atrelado a um nível, a um status social. Veja só, quanto mais você mora num lugar mais rico da cidade, mais controle você tem. Você tem câmeras o tempo todo, você tem vigia, você tem espaços de controle. Quando você está no shopping, você é controlado. Quando você tem um carro muito atualizado do ano, você também é controlado. Então, como o controle ele é muito atrelado à
poder e dinheiro na sociedade, e a gente está falando de uma sociedade capitalista, né, em que o sentido da vida é atrelado ao quanto dinheiro ou quanto as pessoas conseguem acumular ao longo da sua vida, faz com que sim, as pessoas querem ser controladas. Quanto mais controle elas sentem que têm, maior o status dela dentro da sociedade. Enfim, né, aula de psicologia para vocês pensarem sobre também os desejos e aquilo que vocês querem da vida de vocês. Mas essas 4 transformações dentro da nossa sociedade nos dão uma ideia de como é o ambiente de trabalho na atualidade, que também é controlado, é muito mais controlado. Ah, mas eu não tenho ponto. Você não tem ponto, mas você pode levar 24 horas para responder uma mensagem do seu chefe, mesmo que você receba no sábado? Você não tem ponto, mas você pode ignorar um e-mail assim por 2 dias? Então, a forma com que a gente é controlado, ela é muito mais próxima da gente do que jamais foi. E isso é a culpa das tecnologias digitais, que fazem com que a gente não tenha desculpa para não estar sendo controlado o tempo inteiro. Bem, por que é importante a gente entender essas transformações no mundo do trabalho? A aula não é de gestão de pessoas, né? Ela é de psicologia. Então, assim, a gente fala das transformações no mundo do trabalho para a gente pensar em como é que se dá essas implicações na psique humana, ou seja, dentro das relações que a gente tem sociais. Como é que isso me afeta? Como é que isso afeta vocês? Bom, um outro conceito para conseguir entender como afeta a vida de vocês é vocês compreenderem as diferenças de trabalho material e trabalho imaterial. Eu coloquei para vocês um artigo que explica ali, um artigo meu que explica o que é trabalho material, o que é imaterial e como é que ele, né, se dá dentro das relações de trabalho na atualidade. Mas, basicamente, o trabalho material é aquele trabalho que é físico e repetitivo e que depende de uma força de trabalho para acontecer, tá? Agora, então o pedreiro faz um trabalho material, né? Faz, mas não só. Porque o equivalente daquilo que ele está fazendo, que é imaterial, tem a ver com a subjetividade dele que é usada para o trabalho. E eu sei que daí para vocês é o que é subjetividade? Subjetividade é tudo aquilo que é você. Quem é você? E você, quem você é usado para o trabalho. Se você é criativo, se você é afetuoso, se você é comunicativo, tudo isso é usado para o trabalho. E isso é o componente imaterial do trabalho. É aquilo que você não, que outras pessoas têm igual a você, que só você possui. E isso é usado para o trabalho, sim. E é componente na atualidade de manter carreiras, de crescer dentro de ambientes de trabalho ou não, né? Porque lá na gestão de pessoas, quando a gente estuda o chá, né, chama, a gente lembra disso, que são as atitudes, as habilidades e as atitudes. Quem você é usado para o trabalho. E quem você é sendo usado para o trabalho desgasta mentalmente a pessoa que você é. Por quê? Porque você tem que quando você cria uma imagem, você tem que manter essa imagem dentro do teu ambiente de trabalho daquela pessoa que você é lá dentro. E isso te desgasta psicologicamente, te desgasta. Então, se você é afetuoso, se você é comunicativo, há uma exigência de que você seja constantemente assim, mesmo que nem sempre você esteja assim nessa vibe. Além disso, vem o conceito de sociedade líquido moderna. O que é o conceito de sociedade líquido moderna? É um conceito do Bauman, né? Que fala o seguinte. E aí ele tem a ver com isso tudo que a gente está falando, né? Porque tem a ver com as transformações no mundo do trabalho. E eu gosto muito da analogia que se faz com ter raízes, né? Ser uma árvore, a vida profissional e a própria sociedade como era montada, e agora ser um rio, ser fluido, né? Então, essa sociedade líquido moderna que o Bauman trata é essa vida instável e fluida, né? Que segue um percurso, diferente daquela vida enraizada. Quando a gente pensava na carreira, onde você entrava dentro de uma empresa e você fazia carreira dentro de uma empresa.
né? As próprias famílias que tinham uma estrutura fundamental e elas aconteciam a partir daquela estrutura. Então, era uma árvore, digamos, com raízes profundas. Hoje em dia, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional não são mais assim, elas são fluidas, né? Elas vão seguindo percursos que podem ou não se modificar muito ao longo do tempo. E aí as pessoas têm profissões diferentes e elas mudam a carreira constantemente. É interessante reparar que, apesar de parecer que há uma crítica ali do Bauman, ele fala um pouco, tem essa crítica do desfazimento dos laços, do rompimento dos laços, da facilidade com que as pessoas desconectam de outras pessoas e deixam de falar. Mas não há uma crítica quanto a você fazer isso porque você precisa dessa mudança ou precisa, né, dessa nova estrutura para sobreviver. Mas por que esse conceito é interessante? Porque esse conceito ele também vai ser usado dentro da estrutura, da grande estrutura que é o liberalismo para o capitalismo, o sistema que a gente vive, para estruturar as relações dentro da sociedade. E ele estrutura tanto as relações pessoais quanto as relações profissionais. Pois bem, o que acontece com isso? Se a gente está vivendo esse processo, e é um processo novo, né? A gente está vivendo um processo muito novo, a gente está falando ali dos anos 80, 90, de uma sociedade que vem há muito tempo estruturada de uma forma diferente. E aí agora a gente tem uma nova forma inteira de se pensar relações sociais, relações afetivas, relações de trabalho. Como é que se dá essas consequências dentro da estrutura psicológica das pessoas? Como é que as pessoas convivem com isso? Bom, as consequências humanas para as pessoas dizem, e aí inclusive vou incluir na disciplina que não tem, um artigo que eu acabei de ler hoje de manhã, que é sobre afastamentos relacionados a doenças mentais, que nos últimos 10 anos há um boom de afastamentos por doenças mentais relacionadas ao trabalho. Essas são as consequências humanas. A gente tem uma epidemia de ansiedade, uma epidemia de burnout, uma epidemia de pessoas que estão sendo levadas ao limite, né? E sendo levadas ao limite, elas não estão conseguindo lidar com essa pressão psicológica. Então, a gente tem insegurança profissional, a gente tem uma dificuldade muito grande de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. E um sofrimento subjetivo causado com relação a isso. Porque você está sempre tentando não deixar com que questões pessoais atinjam a tua vida pessoal, a tua vida profissional, e questões profissionais não atinjam a tua vida pessoal. Mas o celular está sempre tocando e é sempre uma urgência, e tudo é muito urgente na atualidade. Todos os problemas são urgentes, de natureza pessoal e de natureza profissional. Inclusive a felicidade é urgente. Inclusive a busca pela felicidade é urgente. A gente, quando olha posts ou tem redes sociais, a felicidade é urgente. É urgente que hoje eu consiga tomar um café e postar que eu estou muito feliz tomando café com as minhas amigas. É urgente que esse final de semana eu consiga ir para Gramado para postar foto na Rua Torta. É urgente que nas minhas férias eu vá tirar uma semana de férias em Balneário Camboriú para postar fotos. É urgente, a felicidade é urgente. Mas não é uma felicidade do desejo interno, daquilo que as pessoas sentem como felicidade, é uma felicidade que foi criada, manipulada, e a gente compra. A gente compra esses desejos, porque a gente é o tempo inteiro e constantemente bombardeado por esses desejos. Como pode, se todo mundo é feliz em Paris e eu não vou ser? Óbvio que eu vou ser. Se todo mundo é feliz naquele restaurante, óbvio que eu vou gostar dele. Óbvio que eu vou achar bom. Então, esse sofrimento de você fazer as coisas que todo mundo faz e não ficar feliz, porque de fato não era aquilo que é teu e é desejo interno que você está atingindo, você só está seguindo as massas e o que todo mundo faz. Vai te levar a um sofrimento, vai te levar a um momento de não conseguir se enxergar como ser humano.
que acontece, né? Tem duas questões que a gente vai tratar aqui que são relacionadas a isso. Um é o gerenciamento de impressão e outro é as questões relacionadas à beleza física e trabalho e o próprio conceito de trabalho. O que é o gerenciamento de impressão? O gerenciamento de impressão é como é que eu quero que as pessoas me vejam. Que estratégia eu vou usar para me apresentar? Que imagem eu vou construir? Que ferramentas eu vou usar no meu cotidiano dentro da minha organização, relacionados à roupa, relacionados à forma de falar, relacionados à forma de me mexer, que vai dizer quem eu sou. Isso é fazer gerenciamento de impressão. Gerenciamento de impressão tem um custo para a psique. Porque no momento em que você cria a persona que você quer ser no trabalho, você precisa fazer a manutenção dessa pessoa diariamente. E isso vai te gerar uma sobrecarga, ou vai te gerar também um sofrimento psíquico. E tem uma questão interessante disso, de tratar de gerenciamento de impressão, que é a homogeneização dos discursos. Todo mundo é igual, todo mundo se veste parecido, todo mundo é sujeito camaleônico, que vai para o trabalho, vai para aquele trabalho e monta um estilo. Tá cheio de coach dizendo como é que a gente tem que o que a gente tem que dizer numa entrevista, como é que a gente tem que se posicionar, o que a gente vai falar, né? O que acontece com isso? Que é muito ruim. É a perda da autenticidade. Cada vez mais a gente tem pessoas iguais e as pessoas que são diferentes, que são autênticas, elas não restam mais. A não ser aquelas que não sejam cooptadas pelo próprio sistema. Há uma adaptação às expectativas de mercado. Então você não é mais você, você sumiu no meio disso tudo. Quem você é sumiu no meio disso tudo. Você se adapta às expectativas de mercado. E isso faz com que os diferentes, os que não são parecidos com todo mundo, eles sejam excluídos do ambiente. Quais são os impactos disso na seleção? Bom, os impactos na seleção é que as pessoas são selecionadas pela imagem delas. Elas são avaliadas de uma forma superficial e enviesada. E tu tem cada vez mais uma redução da diversidade. Ai, mas não é assim, a gente tem uma lei de cotas. Quem é que preenche as vagas na lei de cotas dentro de um ambiente de trabalho? Quando vocês entram dentro de uma empresa. Onde é que estão essas pessoas? Aí vocês leram lá no meu artigo, né? Elas estão no porão. Elas não estão lá na frente da empresa. A empresa não quer que as pessoas diferentes fiquem à frente, ela quer as iguais. Quando a gente fala de implicações psíquicas, a gente vai falar sobre beleza física também. E vai falar sobre embelezamento físico. E é importante a gente distinguir duas questões: o conceito de belo e o conceito de embelezamento. Quando a gente fala do conceito de belo, e aí eu não vou entrar profundamente nisso, mas só lembrar vocês que o conceito de belo, e aí eu vou usar Schopenhauer para isso, é um conceito mais profundo, que abrange um significado de pessoa que é bonita fisicamente, não só porque é bonita fisicamente, mas porque é inteligente, tem preceitos éticos, morais muito fortes. O belo nasceu disso. Depois é que beleza se transformou numa coisa só superficial, que é atrelada à idade e a características físicas bem europeias. Então, a beleza física ou o embelezamento físico, eles nasceram na atualidade de um conceito de belo que é diferente, mas que hoje foi mudado. Então, quando a gente pensa em beleza física, a gente vai pensar em beleza como investimento na carreira, como uma pressão estética permanente para você ser alguma coisa. Então, dentro da atualidade, a beleza física é isso, ela é mais profunda. Então, para a gestão, ou como instrumento de gestão, ela é critério para seleção e promoção. Os padrões estéticos são importantes para rentabilizar. Eles podem te pôr na vitrine e na linha de frente ou te tornar invisível. E eles podem discriminar de forma sutil e explícita. E o que acontece são consequências humanas relacionadas a isso e dilemas éticos e subjetivos, porque nasce daí o preconceito, nasce o sofrimento psíquico.
reforça a desigualdade social, reforça a discriminação institucionalizada, há impactos negativos na diversidade organizacional. Buscar autenticidade e saúde mental seria uma forma de resistência a isso. Seria uma forma de ter estratégias individuais de resistência dentro das organizações. Então, de uma forma sintética, o que a gente pode dizer? Que todas essas transformações no mundo do trabalho que geram essas novas pressões ocasionam indivíduos muito parecidos que fazem gerenciamento de impressão muito parecidas e têm formas, né, de se pensar a beleza também muito parecidos. O impacto disso é que aumenta sofrimento, exclusão e a perda de autenticidade para esses indivíduos. As reflexões que eu faço aqui, que eu chamo vocês a fazer, é que até que ponto a gente deve nos adaptar a isso? Onde é que fica a linha entre autenticidade e performance? Quanto é que a gente deixa de ser a gente mesmo para criar uma personagem e viver desse personagem? E o que a gente deve priorizar? A nossa carreira ou a nossa própria identidade, quem nós somos? Além disso, eu coloquei 2 atividades para vocês no fórum e eu espero que vocês leiam o texto. Então, vocês têm atividade no fórum, a leitura, o vídeo do Bauman e reflexões que eu gostaria que vocês fizessem sobre o tema. Tá bem? Muito obrigada, bons estudos para vocês e boa semana.